Então, desde o início, a gente traça esse objetivo desse texto também como uma falar necessidade de novo, né? Mas o objetivo do texto é explicar como poderia, então, haver uma teoria do direito, considerando todas as críticas que esse tipo de abordagem vem recebendo. Então, a gente nota claramente do início do texto até o final, agora que a gente leu tudo, que, na verdade, cada tópico desse texto é organizado a fim de responder a uma ou algumas objeções, que são, então, colocadas lado a lado, para que ele consiga, então, discutir se aquelas objeções elas são suficientes ao tipo de análise que ele está fazendo, né? Então, a gente abandona essa ideia de teoria do direito e é uma ideia específica, ou então a gente pode, então, continuar fazendo esse tipo de abordagem metodológica. Novamente, quando a gente fala poderia haver uma teoria do direito, ele está especificamente se referindo a uma teoria do direito que busca, então, explicar o direito em termos das propriedades essenciais, ou seja, aquelas que o direito necessariamente possui em virtude de ser direito, em todo e qualquer lugar em que ele se encontre, inclusive em casos hipotéticos ou ficcionais. Eu acho que ele usa essas duas expressões na última parte ou penúltima parte do texto. Então, quando a gente vai começar a discutir essas questões de qual é o tipo de necessidade que o Ras está falando, se é uma necessidade que seria um tipo lógico de necessidade, metafísico, etc., a gente teria que aprender mais sobre o Ras para poder discutir nesses termos, e eu acho que é o tipo de objetivo que a gente pode ter aqui no grupo, como somos poucos e a gente pode sempre acompanhar o desenvolvimento, o crescimento um do outro, a gente tem essa possibilidade de, pelo menos, tentar entender em pormenores qual é o tipo de preocupação que o Ras tem. Então, só bem rapidinho lá do início, a gente falou também a respeito desses conceitos como a questão filosófica, então não necessariamente linguística e etc. A gente não está preocupado com o significado das palavras, e sim com o que é essa noção mesmo de um ponto de vista filosófico, né? O que essas coisas significam. Então, para o Raz, um conceito, ele está entre o mundo, aspectos dos quais o mundo ele é um conceito, né? E as palavras e frases que os expressam e são usados, então, para falar sobre esses aspectos do mundo. Então, é como se fosse uma perspectiva representacional de alguma coisa. Pelo menos eu enxergo dessa maneira. Vocês podem, claro, ter noções diferentes. Então, ele fala também, conceitos são como nós concebemos aspectos do mundo, então estão entre as palavras, seus significados nos quais eles são expressados, e a natureza das coisas às quais eles se aplicam de outro lado. Então, realmente é uma coisa meio complicada de entender, porque é uma definição que só coloca os conceitos no meio de duas outras coisas, que também são complicadas de entender. Mas o Raz vai definir, então, essa noção de conceitos e vai fazer duas assunções sobre eles, né? Então, primeiro ele assume lá na página 20 da versão em inglês, do livro aquela. Então, ele faz duas assunções. A primeira é que a gente pode explicar o que conceitos são, explicando o que é possuir, né? E entender um conceito. Então, a gente explica um conceito determinando, nossa, ficou horrível essa frase, mas a gente explica um determinado conceito a partir de uma determinação de quais são as condições segundo as quais eles são verdade das pessoas que entendem e usam esses conceitos. Então, os conceitos eles são verdadeiros na medida em que as pessoas efetivamente usem eles daquela maneira. É um conceito filosófico, mas ao mesmo tempo ele faz sentido de como as pessoas efetivamente se comunicam. Então, segundo, que os conceitos se diferem pelas informações que são necessárias para ter entendido eles, então, e as habilidades envolvidas na posse daquele conceito. É bem estranho, né? É bem estranho, e é por isso que o Raz fala, inclusive, ele fala assim, eu chamo isso de assunções porque eu sei que eu estou, né, desviando do, do jeito mais ordinário de falar sobre conceitos. Né? Nós estamos falando de um tipo específico de uso sobre conceitos, utilizado em textos realmente filosóficos. Então, é nessa parte que a gente voltaria para aquele exemplo dos triângulos
equiângulos, acho que é, e os triângulos equiláteros, acho que é, né? Que eles têm as mesmas propriedades necessárias. Então, uma pessoa conseguiria notar que os dois triângulos têm lados, eles não são triângulos iguais, eles são eles se referem a dois conceitos diferentes, então, inclusive na matemática, né? Eles são, então, triângulos com lados iguais e ângulos iguais. Só que eles não são a mesma coisa, né? Eles não têm, inclusive, a mesma natureza. Eles são conceitos que expressam coisas diferentes. São dois conceitos diferentes. Só que eles têm as condições necessárias iguais, digamos assim. Então, é por isso que o Raz fala que mesmo duas coisas diferentes, dois conceitos diferentes, tendo as mesmas condições necessárias, eles se diferenciam pelas condições mínimas, as quais uma pessoa pode dizer que, então, entende um conceito. E essa é uma parte que é complicada para mim, mas eu vou tentar explicar o que eu entendo dessa passagem. Vocês podem também fazer os comentários de vocês agora ou ao final também. Não tem necessidade de ser agora, mas vocês podem me interromper sem nenhum problema. Então, o que o Raz quer dizer com todo esse exemplo e etc., o que ele fala, é que conceitos são individualizados não apenas pelas condições que a gente diga que a gente domina, então, um conceito, né? E também pelas condições mínimas para ter aquele conceito. Então, ele fala assim, alguém que não sabe que o conceito de triângulos equiângulos se aplica apenas para triângulos de lados iguais pode até ter aquele conceito. No entanto, né, ela vai ter aquele conceito, mas ela não vai dominar ele completamente, no sentido de entender quais são todas as condições necessárias daquele conceito. Mas se essa pessoa, então, não entende, não sabe que a noção o conceito de triângulos e triângulos só se aplica, né, para todos e apenas os triângulos de iguais ângulos, então ele não tem aquele conceito de qualquer forma. E isso até faz um certo sentido, a gente só não pode confundir isso com uma análise do significado, né, do tema, porque realmente, se a gente fosse ver o significado de equiângulo, seria realmente ângulos iguais, mas não é isso que ele quer dizer, né, é a respeito de como a gente usa esses termos e não do significado semântico desses termos, mas é uma parte importante do tipo de análise que ele faz, se ater minimamente, então, a esse tipo de análise que é um pouco linguística, mas que vai para além dela, não está preocupada com o uso semântico desse conceito, e sim é como as pessoas normalmente falam sobre esse conceito, como elas usam e elas se comunicam com ele. E aí vem a pergunta do Guilherme, eu achei importante recapitular essa parte, que na semana passada o Guilherme perguntou, e eu achei bem interessante a pergunta se o Raz, então, ele estaria comprometido com aqueles 4 pontos que ele define a respeito de que uma explicação de um conceito, né, tem certas partes, então são 4 partes. A primeira, que é determinar eu não sei como é que se traduz série intercondition, mas enfim, para o tipo de conhecimento envolvido para a gente dominar um conceito, que é o tipo de conhecimento de todas as propriedades necessárias daquela coisa, né, do que aquela coisa é um conceito. Que o conceito, enfim, do que ele se refere. Então, essa parte, inclusive, o número 1, na verdade, é o que o Raz mais está preocupado, se a gente identificar o tipo de trabalho que ele está fazendo e a leitura que eu faço. Tá? Por quê? Porque essa primeira é a preocupação central, que é a ideia de natureza do direito, né? A natureza das coisas. Então, realmente, o número 1 é uma das coisas, a parte 1 é uma das coisas que o Raz está mais interessado. Mas ele ainda fala, né, de outras 3, que é a segunda, explicar o tipo de entendimento envolvido então, em dominar completamente um conceito. A terceira é explicar as condições para possuir minimamente esse conceito, aquelas propriedades essenciais e não essenciais que são necessárias para a pessoa, então, ter pelo menos aquele conceito, mesmo que de forma incompleta. E a última é explicar as habilidades que são necessárias para uma compreensão mínima, pra, na verdade, para possuir minimamente aquele conceito. Eu realmente não sei como é que eles foram traduzidos, porque eu não li
essa tradução. Não sei se tem alguém lendo na tradução em português. Mas, enfim. E o Guilherme tinha perguntado se o Raz ele realmente segue estritamente aqueles 4 pontos. Eu, particularmente, não sei, eu não saberia dizer se o Raz faz isso em todo o trabalho dele. Assim, especialmente na parte metodológica, por ele estar mais preocupado com as propriedades essenciais do direito, eu não vejo que ele se preocupe muito com a noção de conceito depois. Na minha leitura, tá? Só que eu tenho uma leitura incompleta do Raz, porque a minha preocupação sempre foi ler os textos de caráter mais metodológico do Raz. Então, eu não tenho muito conhecimento, por exemplo, da teoria da autoridade dele, e também não sei da parte da teoria moral dele, né, que é aquela da razão prática. Então, eu realmente não saberia informar se ele faz isso durante todo o trabalho dele. Eu diria, né, só que como a preocupação dele não é necessariamente com os conceitos, ele se atém mais ao número 1, que é realmente o que a gente precisa saber, o que é que é conhecer, então, e entender a natureza de alguma coisa. Eu acho que esse é o foco principal. Por mais que esse texto, ele tenha uma preocupação gigantesca em fazer a referência ao nexo conceito-natureza, que é uma coisa muito criticada, depois a gente vai falar sobre isso. Mas, como a gente mencionou mais cedo, esse texto ele é preocupado também em lidar com críticas, né? Não é um texto que explica primeiro, por isso que ele é um texto um pouco confuso, mas ele não é um texto que explique primeiro a metodologia e depois vai para as críticas. Ele começa já uma definição meio sucinta, para então ir partir para esses debates a respeito das críticas que ele recebeu dessa metodologia. Mas, enfim, eu como não sou uma brasileira de carteirinha, não saberia realmente responder essa pergunta. Eu acho que nesse texto ele tenta fazer algumas dessas coisas, mas eu acho que a gente consegue notar que em vários momentos ele está preocupado em responder às críticas de uma forma bem pontual. Então, inclusive, ele responde uma crítica e depois ele fala, a gente respondeu essa crítica específica. Não dá para dizer que é uma resposta conclusiva a respeito da possibilidade X, né? Então, ele é bem honesto nesse sentido. Então, essa preocupação aí que vai e volta no texto, ela pode ser um pouco confusa e não responderia, eu acho, também a pergunta do Guilherme, que é bem interessante. Mas, enfim, eu vou tentar passar para a segunda parte, só para a gente começar a conversar mesmo sobre o texto, mas brevemente também fazer essa recapitulação, caso vocês tenham lido há mais tempo, né? Tá, eu vou ler só as partes que eu grifei aqui. Tá, e daí ele conclui nessa parte que a gente já falou na semana passada, que explicar, então, um conceito é muito próximo de explicar a natureza do que aquele conceito se refere, né? E é justamente por isso que ele menciona, entre parênteses, né? Ver a primeira condição para identificar um conceito, né? O concept identity above, que é aquela que, uma das 4 pontos que o Guilherme falou. Então, novamente, o que ele dá a entender, pelo menos para mim, é que, como ele conclui, assim, elas também explicam por que eu tomo a explicação da natureza do direito como a tarefa principal, né, a primária da teoria do direito, que é a explicação, então, sobre o conceito do direito é uma questão secundária, é o resultado do fato de que parte da tarefa de explicar a natureza do direito é explicar como as pessoas, então, percebem o direito. Então, dá para dizer que é uma tarefa secundária, mas que ela perpassa por isso, e talvez o Raz, então, estaria comprometido não só com a primeira, mas também se preocupar na noção de o que é, então, a identidade de um conceito com aqueles 4 tópicos. Mas depois a gente pode voltar nesse ponto e eu posso ter entendido de forma muito superficial também. A primeira crítica que esse tipo de abordagem recebe é se o direito, então, poderia ter uma natureza, porque se o direito não tem uma natureza, então a gente não poderia ter uma teoria do direito sobre a natureza do direito, porque ela não existiria, né? E, então, novamente, vem aquela ideia que o Raz tenta esclarecer, quando a gente usa o termo natureza do direito, ou termos relacionados com propriedades essenciais, a gente tenta designar essas propriedades que qualquer sistema, né, de direito, sistema jurídico, deve possuir para ser direito. Então, não é o mesmo tipo de preocupação que a gente tem quando fala natureza de alguma coisa
prático ordinário, o nosso uso ordinário da linguagem, mas um uso técnico, filosófico, digamos assim. Então, ele é, de alguma perspectiva, estipulativo, assim, né? Não quer dizer que ele é meramente estipulativo, ele tem uma explicação, mas a ideia que o Raz quer dizer é que isso é uma noção filosófica, e não se confunde, então, com aquelas preocupações mais comuns de determinada natureza do direito, e sim como uma questão do qual é o escopo, né, que a gente vai tomar para falar sobre o direito, como uma teoria do direito. Lá na conclusão de toda essa passagem sobre a possibilidade do direito ter uma natureza, o Raz fala, acho que é a última frase, né? O único ponto pelo qual eu argumento é que o fato de que as noções de propriedades essenciais e a natureza de alguma coisa são noções filosóficas não as desqualificam e nem proíbem, né, ou deixam mais fraca a noção de que pode haver, então, uma investigação sobre a natureza do direito. A gente pode voltar também nesse ponto depois, mas por hora eu vou passar por ele. A segunda é, então, se o direito tem propriedades essenciais, né, é muito parecido com a primeira, mas ela tem uma crítica diferente. E que daí o Rawls usa para explicar que o que conta para o tipo de teoria que ele está fazendo é a natureza da instituição que a gente fala, se refere como conceito de direito, como direito, é o que o conceito de direito designa. Então, a gente deveria, se a gente quisesse fazer uma boa objeção contra a noção de propriedades essenciais, é de mostrar que, por exemplo, quando a gente, eu vou usar o exemplo do Rawls, do Hart de novo, de que nós não conseguiríamos falar do direito em termos de regras primárias e secundárias, e aí sim a gente poderia dizer, então, não existem propriedades essenciais no direito, ou a gente conseguisse provar que isso não são propriedades essenciais, e que é impossível falar de noções de propriedades essenciais, porque o direito não é algo que tenha uma natureza, etc. Aí sim, talvez a gente conseguisse desencorajar essa, ou realmente, então, ter uma crítica muito contundente contra a possibilidade desse tipo de abordagem, que é a gente, então, provar que o tipo de coisa que a gente está fazendo realmente não funciona, porque quando a gente fala, por exemplo, de propriedade, de regras primárias e secundárias, a gente está, sei lá, inventando, é uma propriedade meramente contingente, tudo é contingente, então não existem propriedades essenciais. E, enfim, eu acho que, claro, o Raz, ele tem mais pontos sobre isso, mas o que ele quer dizer é que a gente está, então, tentando analisar a tipologia de uma determinada instituição social e não da semântica, né, dos termos. Então, não é a respeito do que se refere o conceito de direito, o que o direito, o que a palavra direito significa, quando usada em determinados contextos. Então, não, enfim, ele faz uma crítica ele responde a uma crítica, na verdade, nesse texto, que ela é uma crítica que, assim, eu acho que aqui no Brasil ela ainda é muito atual, que eu não sei se eu vou mais atrapalhar vocês do que... Enfim, eu vou falar e depois vocês julgam se atrapalhou o que eu falei. Mas tem um trecho que ele fala sobre a noção de... Meu Deus, como é que traduz isso? Me tornei a pessoa que eu mais temia. Pessoa que não sabe traduzir as coisas em português. Aquela... Vitor, tu sabe do que eu tô falando, aquela noção de family resemblance. Relações de família, mas não é relações de família, tem um termo específico. No Brasil a gente traduz de jeito diferente. Mas, enfim, existe uma crítica que aqui no Brasil ainda é muito feita contra Eu acho que é semelhança de família. Oi? Eu acho que é semelhança de família. Semelhanças de família. Isso, muito obrigada. Muito obrigada. Mas essa é uma crítica que ainda é muito feita aqui no Brasil, né? Que a teoria do Raz não funciona porque o conceito de direito, ele seria, então, melhor. O Raz ignora a noção de semelhanças de família para tratar do conceito de direito, e então ele viaja na maionese quando ele está fazendo uma teoria sobre a natureza do direito. Por quê? Porque daí tem toda aquela crítica wittgensteiniana e que o Dworkin herdou 100%, assim, que é de levar a sério demais a noção de semelhanças de família por causa do direito, né? Com instituições parecidas e etc. Então, o Raz usa um pedacinho, acho que é uns 2 parágrafos, para falar sobre isso, e dele aponta a gente para um outro texto dele, onde ele já discutiu
essa questão das relações de família em jogos, se não me engano, né? Mas, enfim, a crítica que se faz normalmente ao Ras é justamente que é muito engraçado, porque ele começa o parágrafo falando: eu acredito que a novidade das semelhanças de família e dos conceitos de família foi muito exagerado, ele fala, e depois ele explica um pouquinho. Mas o que normalmente essa crítica tenta chamar a atenção é que não existe um motivo para que a gente trate o direito em base nesse tipo de noção primeiro, que é uma crítica que se baseia, às vezes, que a gente estaria, quando comprometidos com uma análise igual do Ras, também com o significado do termo direito, daí ela incorre num erro meio pesado, porque o Ras fala que não é isso que ele está fazendo. Mas mesmo uma crítica mais séria, né, que fale a tipologia de uma instituição social, ainda vai dizer que existe um impasse nessa abordagem metodológica, que é ignorar, então, que esses conceitos de tipologias sociais e etc., como eles são sociais, eles são discutidos em termos de como eles podem ser melhor explicados, na verdade, né, em termos das semelhanças que eles têm com outros tipos de instituições sociais, tipo a moralidade, né? Então, o IDEI começa a fazer esses tipos de relações do que eles têm em comum e como a gente poderia, então, explicar melhor essa noção de conceito do direito. E daí, novamente, o Ras fala que, sei lá, parece que isso está indo para além do nosso ponto, né? Ele fala que parece que essa crítica não faz muito sentido. Tem gente que defende ainda que essa crítica faz sentido, daí se vocês querem ver uma coisa mais contemporânea sobre isso, tem um texto do Murata, do Daniel Murata, que saiu este ano, na revista do FRJ, eu acho que foi. Eu não lembro o nome, mas se vocês procurarem Daniel Murata, o FRJ 2023, eu acho que aparece, e é um texto que saiu da dissertação de mestrado do Daniel, que é em parte. Então, só um pouquinho aqui, meu gato. Tá, eu acho que ele só tá aloprando, ele tá vivo. Mas, enfim, o Murata ele usa uma crítica atual também, além dessa, mas ele fala que o erro que o Ras tem é com em falhar, em entender melhor. Eu também não entendo, honestamente, porque eu não li Wittgenstein. E, enfim, o Ras só diz que isso não se aplica a um conceito como direito. Nós não estamos preocupados com uma coisa simples como, mesmo que fosse um jogo ou etc. Na verdade, essas noções, elas não seriam aptas a explicar o direito ou as propriedades que o direito tem, porque ela está muito, muito preocupada com a ideia de como a gente usa e explica o nosso uso de palavras e expressões. E não é isso que a gente está fazendo quando a gente está fazendo teoria sobre a natureza do direito, pelo menos conforme o Ras. Mas uma contrapartida seria, então, esse texto do Murata e as críticas da Hilary Nye, que eu vou falar mais tarde. Então, depois a gente volta nessa parte. Então, só o que eu acho que a gente tem que levar dessa parte é que realmente a gente não está preocupado com o significado de natureza, com o significado dessas propriedades que a gente vai, então, conseguir identificar. A gente não está preocupado em explicar o significado dessas coisas. Por mais que a gente se preocupe em falar de como esses termos são utilizados, isso é só uma parte da análise que a gente usa para, então, entender como é que as pessoas normalmente se comunicam, porque, no fim das contas, o conceito de direito é um conceito social, mas a natureza do direito, então, que é aquela coisa que o conceito de direito designa, não, né? Então, mas lembrando sempre que a própria natureza do direito ela não existe independentemente das nossas práticas, né? Por isso que a gente vai investigar então o conceito de direito também. Então, é isso que o Ras fala na conclusão dessa parte, onde ele diz que a nossa sociedade, a gente não está tentando introduzir um conceito de direito, a gente não está tentando formular algo que já não exista, na verdade é realmente tentar explicar. E no fim das contas, explicar melhor a nós mesmos, né? Como a gente realmente se entende, porque quando a gente entende o que é a natureza do direito, a gente consegue começar a compreender o nosso conceito de direito e de outras sociedades. A gente vai estar explicando, além do tipo de instituição social que a gente está se referindo, a gente está se referindo, a gente está melhorando o nosso próprio entendimento, né, sobre
sobre esses temas e como a gente se comporta, enfim. Assim, em síntese, no restante do capítulo, eu falo capítulo porque isso é um capítulo num livro, né, mas é um artigo também. Ele vai falar sobre o paroquial universal. A gente já meio que conversou sobre isso na semana passada, então vou passar bem brevemente, porque eu já passei do meu tempo. Mas que a gente ainda está preocupado, então, em falar no sentido filosoficamente estipulado de natureza do direito, que é uma investigação que se aplica a todos os temas jurídicos, que então existiram ou que poderiam existir. Isso é muito importante na teoria do Raz, porque isso ele usa até em outros trabalhos. Mas em vários momentos ele fala assim até de conceitos não, em contextos ficcionais ou hipotéticos, e depois ele fala em mundos possíveis e etc. E só que é muito confuso, e a gente vê que o próprio Ross faz umas certas confusões com o tipo de coisa que ele quer dizer quando ele fala sobre isso, né? Um conceito, uma natureza do direito que poderia existir, mas que não existe, que às vezes não é um conceito não, uma natureza que se apresente num mundo humanamente possível, né? Então é muito complicado, porque muitas das críticas são justamente que isso não é interessante, porque isso vai por um tipo de discussão abstrata que não se refere a como a gente realmente percebe o direito, né? Então, lá no final dessa parte, ele até fala que se aplica ao direito na ficção, em casos hipotéticos e etc. Então, o que é importante entender é que a gente não está falando, né, a gente está falando só da possibilidade. Pode ser que seja desinteressante. A gente vai ver isso, a gente pode conversar sobre isso depois. Mas o que o Raz está querendo defender é que é possível, por mais que a gente tenha um conceito paroquial, o conceito de direito é sempre paroquial, porque ele se refere às nossas práticas, e mesmo quando a gente investiga os conceitos, né, o conceito de direito de outras sociedades, nós ainda o fazemos em relação ao nosso conceito. Nós precisamos traduzir os termos que eles usam aos nossos termos, né? Então, ele usa o exemplo de uma sociedade teocrática, mas a gente poderia fazer isso com conceitos medievais, que ele também sugere. O fato é que a gente fica traduzindo esses termos para os nossos conceitos, para a gente poder entender essas sociedades. E no fundo, a gente consegue perceber, então, que a natureza do direito, ela é algo que é universal, porque ela une esses conceitos, ela é aquilo que todos esses conceitos se designam. Então, estou falando isso, mas é longe de ser uma coisa facilmente entendível por mim mesmo, então não me perguntem muitas coisas sobre isso. E daí também tem os últimos tópicos, que é sobre, acho que é 2 últimos. Pode haver direito, então, sem um conceito de direito, e o que ele conclui é que uma sociedade não precisa. Primeiro que, assim, por exemplo, para ter regras, uma sociedade não precisa ter o conceito de regras jurídicas, ela pode ter só o conceito de regras. Uma sociedade pode compartilhar, então, inúmeras regras morais e etc. Ela só precisa saber que ela é regulada por regras. Ela não precisa saber que tipo de regras elas são. E, usualmente, essas regras se confundem para vários povos, e ele dá o exemplo das sociedades então, judaicas, né, em que a vida delas se regulava em vários sentidos, e inclusive um deles era num que o direito nos regula. Mas a sociedade não necessariamente precisava ter internalizado que aquelas regras eram jurídicas. Ela só precisava saber que eram regras. Então, existem condições mínimas para que a gente possa dizer que a gente está regulado pelo direito no sentido do nosso conceito e etc. A gente pode não possuir o conceito de direito para estar regulado pelo direito. Assim como sociedades passadas, etc., também viviam por regras, a gente consegue fazer essa relação. Então, acho que essa parte a gente pode... E ele faz um ponto do Hart lá também, que as pessoas ficam discutindo se o Hart estava isso ou aquilo. Eu vou deixar isso de fora, né? Eu vou tentar abandonar a necessidade de ficar explicando o pobre do Hart o tempo todo. Mas o Ross fez isso numa certa parte desse texto. Mas, enfim, a gente só precisa... É isso que eu falei das regras. Deixa eu ver... eu já falei essa parte. Sim, e daí sobre a possibilidade de entender culturas estrangeiras, né? Alien cultures, né? Alienígenas estrangeiras. Mas, basicamente, o que ele fala nessa parte é que realmente a gente vai ficar estabelecendo os conceitos que aquelas sociedades têm em relação aos nossos conceitos, e eles que é possível, a gente consegue. É claro que a gente vai ter problemas práticos
né? Ele diz que existe a possibilidade, agora se a gente tem limitações práticas é outro problema, né? Esse não é um problema filosófico, né? Mas basicamente, acho que são essas as argumentações que ele fala. Eu acho que o final daí, que a gente tem que deixar para mais tarde, é justamente que ele fala que estabelecer, então, ao fim das contas, né, a possibilidade de uma teoria sobre a natureza do direito, nós precisamos examinar alguns problemas sobre a função de uma explicação. E depois a gente vai ver isso, e daí tem a ver com o que eu falei para você sobre a possibilidade de potencial explicativo e também um interesse, né, se é interessante. Mas, assim, eu resumi porcamente esse capítulo, porque ele é comprido, né? Esse texto é comprido. E eu falei demais já, então eu gostaria de abrir para a gente conversar um pouco sobre isso. Eu não sei se vocês ficaram com muitas questões, eu vou deixar vocês primeiro dar um tempinho aqui para eu tomar um chá e vocês pensarem algumas questões. Se não tiver ficado com nenhuma, se não tiver entendido algum ponto, se quiser voltar em algum momento, acho que a gente pode fazer isso. Mas eu fico também esperando por vocês. Você pode ficar bem à vontade, tá? A gente tá, como é um grupo pequeno, a gente tem essa abertura de poder falar umas coisas que às vezes a gente não falaria na frente de uma plateia, né? Então, Quando você falou, Bárbara, sobre essa tentativa dele de explicar o conceito de teoria de direito a partir de você compreender outras culturas, né? Ele até citou o exemplo da comunidade judaica, e na hora me veio na cabeça, por exemplo, comunidades indígenas, né? Que têm regramentos próprios, têm cultura própria, mas não necessariamente eles têm uma formação de uma instituição de uma teoria de direito assim rígida, né? Rígida, eu digo assim, bem estabelecida. E aí eu até concordei com ele nesse ponto. Eu acho que realmente não dá para a gente afirmar que uma sociedade que não tenha uma teoria de direito bem solidificada não quer dizer que ela não tenha uma compreensão do que é direito. Não sei se foi mais ou menos isso que ele quis dizer, mas eu entendi dessa. o Raz tem uma diferença que eu acho interessante, porque para mim demorou para cair essa ficha. Não sei se é a mesma. Enfim, eu vou falar depois a gente vê se a gente está falando a mesma coisa. Mas uma coisa que o Raz afirma nesse texto é que para ver uma teoria do direito, para que a gente faça uma teoria do direito, a gente realmente precisa ter o conceito, a gente precisa ter um conceito de direito, né, porque a gente vai ter que estar, então, por fazer uma teoria do direito, a gente automaticamente está consciente de um conceito de direito, né? A gente já conversa nos termos do que são regras e quais tipos de regras elas são, e qual é o tipo de tipologia social que a gente tem. E realmente, às vezes a gente vai ter comunidades que não têm o conceito de direito, e elas são para o Raz incapazes de ter uma teoria do direito. Uhum. E isso é uma noção que eu acho interessante. E quando a gente fala de comunidades indígenas, é bem complexo, porque elas têm regramentos, né? Elas têm, inclusive, acho que hierarquias, né? E em que medida a gente pode dizer que há um sistema jurídico, mesmo que a parte do Estado, né? Isso realmente não necessariamente precisa importar tanto neste momento. A gente precisaria ir para a questão substantiva, né? Do que são quais são essas propriedades essenciais do direito, né? Se basta um regramento, e que tipo de regramento esse regramento é, que tipo de hierarquia essa sociedade tem, se precisa de hierarquia, se precisa ter alguém que mande ou não. E eu acho, inclusive, que esse talvez não fosse longe do tipo de coisa que o Raz conseguiria fazer sendo uma pessoa que não tem o mesmo background que a gente tem, né? Mas eu acho que a gente conseguiria investigar a própria questão substantiva sobre as propriedades essenciais com esses exemplos, né? Ou, pelo menos, esses exemplos são inícios para que a gente pudesse entender se a gente pode falar que há, numa comunidade indígena determinada, um sistema jurídico, ou a gente não pode falar nisso, né? E daí a gente consegue estabelecer o que então difere essa sociedade, que tem um regramento, claramente, de uma sociedade que a gente olha como a nossa, sei lá, que tenha, então, um sistema jurídico. E eu acho que isso é bem interessante, a gente começar a entender
E eu acho que o que o Russ sugere também é que o próprio fato da gente conseguir falar sobre essas coisas, né? Falar, se referir com uma diferença, então, ou um caso que não é tão claro, latente de direito, já revela uma ideia de que não é para tudo que a gente usa a ideia de direito, né? A gente tem alguns requisitos que talvez poderia sugerir que realmente o direito tem uma essência, né? De ter algumas propriedades que são essenciais. E, enfim, tem gente que discorda disso, tá? Tem gente que diz que é por outros motivos. Mas acho que a gente pode. Eu achei legal esse seu ponto. Eu vou deixar vocês falar mais também, se você quiser continuar sobre isso, eu vou comendo enquanto a gente vai falando. Tem uma coisa que você falando agora me veio à cabeça nas anotações que eu fiz do texto, é que, se eu não entendi de forma errônea, mas ele faz uma distinção, então, entre o que é o conceito de direito, ou seja, para certas pessoas, de uma teoria de direito, que seria uma coisa mais, não é suprema, mas seria superior ao que é um conceito de direito. Porque ele até, no final, ele até traça, ele faz a gente rememorar 3 teses, e ele vai refutando duas delas, né, no caso, né, principalmente ele vai refutando a tese do Hart, né, sobre essa questão de que não existe direito em uma sociedade que não possui conceito de direito, né. Ele vai demonstrando que existem sociedades que têm direito mesmo tendo um conhecimento rudimentar de direito, né, seria mais ou menos isso. Mas, enfim, o texto é um pouco meio complicado para entender mesmo, mas achei interessante. Eu tenho 2 comentários a falar sobre o que o Guilherme falou. Depois eu queria fazer uma pergunta também. Primeiro é que, sobre a questão das comunidades indígenas, parece, e eu acho que o Reis tem um ponto bem forte nesse sentido, que em sociedades mais homogêneas, eu acho esse um comentário mais antropológico do que filosófico, mas em comunidades mais homogêneas, a função que o direito exerce para a gente é exercida por outras coisas normativas, moral, religião, normalmente. Então, de fato, é um ponto bem robusto, porque direito, especificamente a fundamentação jurídica para essa função, surge quando a sociedade é mais complexa. Quando ela é menor, mais homogênea, parece que você não precisa. Você pode usar outras coisas. O segundo comentário eu esqueci no meio da pergunta, desculpa. Mas, então vou passar a pergunta, depois eu lembro. Eu fiquei muito. Eu tive a impressão de que um texto, embora seja um texto bem grande, ele não de fato chega a definir o conceito de natureza do direito. Eu não sei se eu pulei a definição, se eu não cheguei a entender, ou se ele de fato deixa para algum outro texto. Vocês sabem se. Hoje tu pode criticar o Rafa porque o João não tá aqui. Mas o texto é bem razoável, ele não tem muitos pontos questionáveis, eu acho. Eu achei legal também porque ele dialoga muito com a leitura que a gente fez do Schauer há 2 semanas atrás, porque o Schauer estava justamente reclamando que uma teoria do direito deveria levar em consideração aspectos contingentes. E o que o Hayes faz, me parece, é justamente criar um conceito de natureza do direito, teoria do direito, que só se ocupa das propriedades essenciais, e um conceito de direito que, de fato, você leva em consideração aspectos contingentes. Então, parece que ele faz uma proposta muito boa, implementa bem o que o Schauer quer. Eu acho que esse texto é anterior ao do Schauer, né? Mas Esse texto é muito antigo. É bem velho. Então, achei curioso que tipo, o Schauer levanta sobre esse questionamento que já tinha sido recebido uma resposta muito satisfatória do Rice. É que eu acho que. Desculpa, Vitor, conclui que depois eu. Não, eu quero muito lembrar o ponto que eu ia falar depois, mas eu realmente esqueci. Às vezes eu me perco no meio da fala. Né? Essa questão das sociedades mais simples, a gente separa em simples e complexas, era um ponto que o Reich também fazia, né? Que a gente, em certos momentos históricos, a gente não tinha necessidade de ter um sistema jurídico, né?
não é questão de ter um conceito de direito, mas de ter um sistema jurídico. A gente não via necessidade disso, né? E eu acho que faz sentido. Eu não sei se essas comunidades, elas não evoluem. Eu não acho que seja impossível que elas evoluam para desenvolver um sistema jurídico, por exemplo. Eu acho que hoje, realmente, elas têm, do pouco que eu conheço, né? Eu tenho poucos colegas indígenas e a gente acaba não tendo tanta oportunidade para falar sobre isso em aula, assim. Mas eles têm bastante regras primárias, né? Agora, se eles têm aquelas regras secundárias de que o Hart trata, eu teria realmente algumas dúvidas. Passando assim desse ponto, acho que a gente também tem que se atentar para essas terminologias que o Ras traz, mas mais porque elas são chatas, né? Quando a gente se refere, por exemplo, a noção de conceito, natureza e a teoria do direito, né? E por que apenas uma sociedade que tem um conceito de direito pode ter uma teoria do direito? Ela é explicada e o que é a teoria do direito, e é uma questão bem... E daí mexe com o ponto que o Vitor falou, por isso que eu, enfim, fiz essa relação na minha cabeça. Mas a noção de teoria do direito que o Hart está tratando, ela é uma tentativa... A teoria do direito, para ele, se a gente fosse botar um igual, né, oferecer uma explicação das propriedades essenciais do direito, ou, em outras palavras, explicar qual é a natureza, o que é, né, a natureza do direito. Quais são as suas propriedades que o direito possui, onde quer que ele exista. Parece redundante que eu falando isso, e mas é justamente estabelecer que uma teoria do direito, ela vai ser universal, para início de conversa, né, diferente do conceito que a gente tem. Ela não é necessariamente assim superior a alguma coisa, ou mais abstrata que alguma coisa, mas, na verdade, ela é uma explicação daquelas coisas que se referem a ela, né? É uma coisa estranha, mas, na verdade, a gente pode ver também como uma disciplina, né? Uma disciplina filosófica. Então, de uma tentativa de fornecer uma explicação do tipo de coisa que a gente se refere como direito, ou não o significado, né? Mas sim a tipologia dessa instituição social que o direito é. Então, voltando no primeiro ponto que o Vitor fez, que é muito, muito uma preocupação que a gente teve também, é que o Ras, ele inicia esse texto com uma definição muito enxuta. Eu acho que é porque justamente não existe muito mais que se falar sobre isso, sabe? Não sei se vocês discordam. Eu acho que ficaria mais redundante ainda se a gente começa a abrir o que é a natureza do direito. A natureza do direito são as propriedades necessárias que o direito tem por ser direito e que melhor explicam o que o direito é. Ou seja, eu tiro da noção de natureza do direito todas as propriedades que são meramente contingentes, são questões históricas, que são coisas que não são necessárias para que a gente diga que o sistema jurídico existe, e também tira aquelas coisas que são óbvias, né? A gente não vai manter uma lista das propriedades do direito, a gente está interessado naquelas que têm um potencial explicativo. Então, é um recorte cada vez menor. E, ao que me parece, eu não sei, tá? Ao que me parece, é que o Ras não tem por que explicar mais do que isso, porque não tem mais que ser explicado. É que a gente fica com muita dúvida, eu acho. Só que para ele é uma questão que... É um recorte que faz sentido, sabe? É um recorte que para ele é o que a gente está interessado quando a gente vai fazer a teoria do direito. E aí muita gente vai dizer que não, né? E a crítica do Schauer, que o Vitor mencionou para vocês, caso não saibam, né? O Schauer também é um teórico do direito e ele critica o Ras pelo essencialismo do Ras, né? Essa noção de que a teoria do direito deve se preocupar com as suas propriedades essenciais. Aí o Vitor fez a ressalva, não, mas o Ras ele é tão claro quando ele diz que a gente poderia, inclusive faz parte investigar, quando a gente fala na natureza do direito, a gente faz parte investigar o conceito de direito e nisso as propriedades também não essenciais. O que o Schauer fala é que o que o Ras está fazendo de qualquer maneira, mesmo que ele abra esse espaço, é relegar um lugar secundário a uma propriedade do direito que, por mais que ela seja contingente, ela é mais importante que uma propriedade essencial. E isso aqui é a crítica dele, ele não gosta disso, né? Ele fala que não é o tipo de coisa que a gente deveria se preocupar se a gente está tentando explicar a natureza de um conceito social. Então, a crítica que o Schauer faz pontualmente nesses textos, que na verdade são várias, tá? É muito difícil de entender o ponto dele. Tem uma review do Lucas Mioto, tá em inglês, mas é a review do The Force of Law,
que tem um ponto metodológico só sobre isso, que daí o Lucas disse que não dá para entender o que exatamente é o problema do Schauer, porque o Schauer faz várias críticas, umas mais fortes, outras mais fracas, mas uma delas é ao essencialismo, porque ele diz que o essencialismo, ele é possível, a gente pode falar em termos de propriedades essenciais, então ele não entraria num tipo de crítica que agora o Horácio está lidando, mas ele entra tá, ela é possível, porque a gente pode explicar as propriedades essenciais do direito, mas e daí? Né? Essas propriedades, elas nem são as que as pessoas mais identificam quando falam em direito. Então, quando a gente fala em direito, a gente pensa em sanção, a gente pensa em coerção, a gente pensa no Estado, a gente pensa, né, no fato de que a gente é obrigado a alguma coisa. E o Raz não iria ver as coisas assim. Né? Ele diz, realmente, mas será que a gente precisa de coerção para ter um sistema jurídico? Daí o Raz conclui que não, e diz, ok, então a coerção não é algo a ser investigado pela teoria do direito, sobre a natureza do direito. Né? Então é por isso que o Schauer fica puto, né? Porque ele diz, não, cara, isso está presente em virtualmente todos os nossos sistemas jurídicos. Aí o Raz vai lá e fala, sim, mas pense numa sociedade dos anjos. Né? Ele fala, então, pense num experimento mental possível, em que não exista coerção, ainda existe direito. Existe, não, pronto, Schauer, a gente não precisa mais falar disso, entende? Só que ele diz, não precisa mais falar disso, mas fala sobre isso fora da teoria do direito, sobre a natureza do direito, né? E é uma questão de demarcação, alguns dizem que é sobre demarcação, alguns dizem que é sobre um problema filosófico maior. Isso tudo levanta muitas questões, e vocês podem ter certeza que as dúvidas que vocês têm agora com esse texto, elas não são dúvidas básicas, elas são dúvidas realmente do que é o tipo de proposta que essas pessoas estavam fazendo. E às vezes a gente olha e pensa, porra, não entendi nada, porque parece um ponto tão simples, né? A teoria sobre a natureza do direito se preocupa com isso e aquilo. Quem estiver fazendo outra coisa ainda pode fazer teoria do direito? Pode. Mas vai fazer em outro lado, entendeu? Vai falar com outras pessoas, vai discutir outras coisas. E eu não sei se é por uma questão de demarcação, que as pessoas ficam preocupadas, nossa, está tirando a gente da teoria do direito. Não é isso que o Raz fala, né? Ele fala que é só por uma questão meramente terminológica, que ele usa a teoria sobre a natureza do direito como teoria do direito. É para não ficar falando, igual eu estou falando milhões de vezes, teoria sobre a natureza do direito. Ele só fala teoria do direito. Só que muita gente entende que isso é ruim para a disciplina, porque a gente deixa de investigar, mesmo que seja meramente terminológico, a gente acaba abandonando várias coisas que a gente poderia estar investigando, porque esse rótulo, ele é o dominante na teoria do direito. Então, essa que é uma das críticas, né, centrais que o Schauer faz e um monte de gente faz. E tem gente que faz uma crítica, aí só para vocês verem como essas coisas que a gente está falando, elas são, em certa forma, atual. Primeiro tem a crítica que diz que esse debate não importa. E que esse debate está fadado a... É tipo o debate entre positivismo exclusivo e inclusivo. Não faz sentido, a gente não deveria estar discutindo isso. Isso não é importante, isso não nos explica o que o direito é. Pronto, tem essa crítica. A professora Andréa Feijão está fazendo bastante... Ela já trabalhou muito com isso, né? Mas ela já está fazendo bastante essa crítica de que deu o que tinha que dar. Várias dessas discussões. E a gente deveria partir para a discussão que importa, que para ela hoje é do positivismo jurídico normativo, que é um outro pedaço da teoria do direito, né? Mas não sobre a natureza do direito. Então, em síntese, tem essa crítica. Tem uma outra crítica, que é a crítica da Hilary Nye sobre o nexo entre conceito e natureza. E ela critica justamente que o que o Raz estava fazendo não faz sentido. E ela faz umas críticas que a gente, que leu o texto pela primeira vez, provavelmente já fez na nossa cabeça. Então, talvez seja até interessante. Eu, particularmente, não compacto muito com a leitura dela. Eu acho muito louca. Tipo, ela é basicamente uma eliminativista. Ela se chama de eliminativismo na teoria do direito. E é uma posição metodológica também. Na verdade, é um ponto até bem substantivo. De que não se pode, então, falar sobre conceito e natureza na teoria do direito, que é uma questão menos infrutífera. E que também não é possível. Que é uma das críticas que o Daniel Murata trouxe quando ele fez o mestrado dele, a dissertação de mestrado dele na USP, faz alguns anos, porque ele já é doutor agora, né? Mas ele publicou esse artigo também como um pedaço dela, quem tiver interesse. Pena que está em inglês, mas ele existe. E é uma crítica que ressoa muito também com Dworkinianos, tá? Essa crítica específica, formulada de uma forma um pouco diferente, que Dworkinianos dizem que a teoria do direito ela é sempre paroquial. Eu sempre faço uma teoria do direito para o país onde eu moro. Então,
E daí, Guilherme, mexe um pouco com isso que a gente estava falando, que é justamente a gente tem de um lado alguém argumentando que a teoria do direito ela é universal, e de outro lado a gente tem alguém falando que não, ela é necessariamente paroquial, porque ela só faz sentido dentro do nosso sistema jurídico, né? E o Dworkin tem os argumentos dele para isso. Não tomem como verdade todos, só aquela parte que o Raz faz, né, nesse artigo sobre o Dworkin, porque o Dworkin fala mais do que isso. Eu também não concordo com o Dworkin, mas eu digo para vocês que tem mais a ser lido. Né, o Ronaldo na USP até hoje é um Dworkin. Eu acho que o Thomas Bustamante também, que é um Dworkiniano mais puro ainda, ele faria uma crítica muito parecida e etc. O que não impede que essas teorias conversem, e daí a gente pode ir. A gente está nessa parte metodológica, mas existe, claro, várias intersecções de como a gente então vai definir essas propriedades essenciais e o que as teorias outras, como o próprio Dworkin fez com a teoria interpretativista dele, né? O que é necessário existir no sistema jurídico e etc. Mas, enfim, eu acho que existem. O meu ponto assim, é que existem tantas críticas a esse tipo de metodologia que é por isso que muita gente diz que esse debate é inútil. Porque por que a gente não faz só o seguinte, cada um vai lá e pesquisa o que quer? Tem muita gente que diz isso, né? E daí saiu, ano passado, um livro de uma teórica do direito que já escreveu bastante sobre isso. Ela é bem Raziana, acho que ela foi orientada pelo Raz. E a Julie Dixon, né? A gente conversou com ela, até fez algumas perguntas para ela. E ela tem um livro só sobre metodologia da teoria do direito, né? O que conta como uma teoria explicativa sobre o direito, o que conta como uma teoria do direito. E ela também, ela vai falar de teorias sobre a natureza do direito de novo. Então ela vai se preocupar com essas, em que pese ela tenha vários pontos que são comuns para outras abordagens. E ela vai colocar teorias rivais, né? Aquelas teorias que ela reputa como rivais a teoria do Raz, que é a do Greenberg, que é aquela da... Acho que é a dele, que é da impacto moral, teoria do impacto moral no direito. Depois tem a do Hershowitz também. E ela vai falar, acho que deles... Ela fala um pouco do Dworkin. Ela fala do Finis. O Finis, né? O John Finis, que também é um teórico do direito que se preocupa em explicar a natureza do direito também. Só que o Finis também tem um ponto metodológico um pouco diferente, né? Ele se preocupa, assim como o Schauer, ele faz um ponto de que a gente não deveria se preocupar com propriedades essenciais, como o Raz está falando, e sim, pegar essas propriedades essenciais, mas pensar no que é o nosso caso central de direito. Então, por mais que ele diga, não, o direito não existe, será direito, mas será que ele é o melhor tipo de direito que a gente poderia ter e poderia almejar ter, né? E daí ele bota a régua um pouco mais para cima, né? Ele não é um positivista, então ele pode. Mas ela reputa como teorias que são concorrentes. Só que ela também não lida muito bem, assim, no nosso juízo, depois que a gente leu todo o livro, discutiu, tivemos uma discussão, eu, o João, o Guilherme de Almeida e o Lucas Mioto, a gente discutiu esses pontos, conversou com ela, né, e ela também está bem decisa, assim, sobre vários pontos do livro, sobre quais são as restrições que a gente tem, então, para fazer uma teoria do direito, porque ela tem uma hora que ela só argumenta no livro, gente, faz o que vocês quiserem. Quer lidar com coerção? Vai lá e faz teu nome, né? Quer falar de propriedades contingentes? Quer fazer teoria feminista sobre a teoria do direito? Pode. Né? Ela diz que pode, tudo pode, assim. Mas tem vários problemas que decorrem disso, né? E por isso que o Raz termina esse artigo, eu gosto do Raz por causa disso, né? Porque ele termina e ele fala que a nossa maior preocupação com a possibilidade de uma teoria é que tipo de explicação isso envolve, né? O que a gente quer com uma teoria do direito? E quais são os nossos critérios de sucesso para uma teoria do direito? E é isso que realmente é a discussão, assim, além da possibilidade de uma teoria do direito, né, sobre o que quer que seja, é a respeito de quão elucidativa ela pode ser, né, qual o potencial explicativo dela. E também do interesse, né, se ela é interessante, porque às vezes é uma teoria tão trivial sobre o direito que a gente não tem tanto interesse, mas, enfim, pessoas que fazem teoria sobre a natureza do direito, assim como o Raz, e são atuais, tem, sei lá, o Shapiro, por exemplo, caso vocês queiram ver um exemplo específico sobre isso. O Hart, em parte, também, mas eles têm umas discordâncias. Pode ver o Shapiro, né, mais ou menos o que o Shapiro está discutindo. Só que esses pontos pequenos deles são bem importantes, assim, com relação a que tipo de coisa que a gente está se referindo, né? Por exemplo, necessidade. A gente está falando de necessidade lógica, a gente está falando de uma necessidade metafísica, a gente está... Então, entram em questões filosóficas mais
profundas do que inicialmente, né? Pode falar, Victor, por favor, me interrompa. Justamente por isso que eu tive um certo estranhamento quando eu vi que ele não define de forma substantiva a natureza. Porque ele dá uma definição bem enxuta. A natureza do direito é uma descrição das suas propriedades essenciais. Mas quando ele não lista nenhuma delas ou não dá um exemplo de uma propriedade que ele considera, a gente não tem como saber. Mas a noção que você está dando é muito paroquial, então para a gente não é satisfatória. Isso aí, a seu exemplo, mostra que de fato não é possível porque a noção que você deu não é suficiente. Quando ele não exemplifica, ele meio que se blinda de críticas porque a gente não sabe o que ele está propondo substantivamente. Isso é uma coisa que incomoda um pouquinho no texto, eu acho. Eu anotei para não esquecer dessa vez. Uma outra coisa que eu pensei também nessa discussão é que eu acho que a divisão que ele sugere entre conceito e teoria tem alguns aspectos muito interessantes, porque, por exemplo, eu acho que muita confusão surge quando propostas que são confessadamente teóricas e universais e propostas que são confessadamente paroquiais engajam uma na outra, parece que estão falando de coisas diferentes. Por exemplo, quando você coloca o Hart para debater com o Durkheim, eles não estão falando exatamente a mesma coisa. Aí surge muitas discussões envolvendo conceitos dos dois, você não tem diálogo, porque eles estão de fato querendo fazer coisas muito diferentes. E parece que se você usar essa distinção para só colocar para embater propostas diferentes de teoria do direito e só colocar também do outro lado para debater propostas diferentes de conceito de direito, aí parece que de fato essa má compreensão vai embora, porque realmente são teorias que estão falando a mesma língua, aí fica bem claro que estão falando a mesma língua, mas que tem embates substanciais, não é só debate semântico ou coisas diferentes sendo comparadas. Então, eu achei essa distinção muito interessante por isso. Eu tô tentando lembrar agora da primeira parte que você falou, porque eu fui procurar uma coisa e esqueci. Qual foi a primeira coisa que tu falou mesmo? Sobre ele não listar propriedades essenciais e por isso ele seria um de críticas que a gente não... Isso. Então, pois essa é uma das coisas que além delas serem problemáticas, além de não explicar ou não exemplificar quais tipos de propriedades essenciais, nós temos também um problema que é que a gente não sabe que tipo de necessidade, né, que eu tinha falado justamente, e é uma preocupação, pelo menos de alguém mais sério, que vai começar a entender o que está em jogo, isso entra em questão. Eu tinha até um pedaço, eu chamei o Lucas Melo para me orientar no TCC, porque estava horrível, né, mas enfim, ele está me ajudando agora. E aí tinha um ponto que eu tinha colocado e ele fez uma nota, né? Ele disse assim, tem um problema, que o Russ estava claramente confuso sobre essa questão. Tem um outro texto do Russ, que agora eu não vou lembrar qual é, mas eu posso pegar mais tarde. Inclusive, a gente pode ler se ele já tiver traduzido. E eu acho que não tá, mas enfim. Mas é um texto que fala sobre... também sobre essas discussões sobre natureza e conceito, e blá, blá, blá. E tem uma hora que ele vai falar, que é um exemplo que o Lucas Melo já tinha utilizado em outro texto sobre justamente essa fuga dos teóricos do direito da metafísica. Tem vários que eles preferem simplesmente não olhar para isso e não irei tratar disso, não irei entrar nisso, ou faz uma análise metafisicamente modesta, etc. E tem um ponto que o Russ faz num texto que ele fala assim, isso aqui parece ser uma possibilidade lógica. Só que ele claramente, no exemplo que o Russ está traçando, assim, é um exemplo específico agora, eu acho que é o exemplo da Sociedade dos Anjos, inclusive. É uma possibilidade lógica. Só que não tem nada a ver com a possibilidade lógica que ele está falando, sabe? E daí todo mundo que lê ele meio que corrige e fala, olha, o Russ estava confuso aqui, o que ele quis dizer que é uma possibilidade metafísica. Né? Enfim, existem esses problemas na teoria do direito e quando o Russ, ele nunca define o direito, mas que todo mundo lê que o Russ, ele tá tipo, ele tem essa visão de necessidade dele é metafisicamente um pouco mais... Eu falaria isso, mas o João falaria que não, tá? Então tem esse problema. Eu diria que ela é um pouco mais robusta do que a da própria Julie Dixon, por exemplo. Ele é um pouco mais comprometido com afirmações metafísicas e tudo mais.
A Dixon, ela claramente no livro dela fala que a teoria sobre a natureza do direito, olha só, tipo, como se ela paladina sobre isso agora ela, né? Então ela fala, a teoria sobre a natureza do direito não está preocupada com todos os mundos possíveis. Ela fala isso. E não está preocupada com conceitos e natureza do direito em um sistema não humano. Ela fala isso. E tipo, seria talvez uma diferença entre os dois. O João disse que, ai, não, mas dá para ver de outra maneira. E daí o João pode falar por ele melhor na semana que vem. Mas ele entende que os dois têm uma posição assim metafisicamente modesta sobre isso. Eu nem acho que a Durá seja muito mais, né? Mas a Dixon claramente, assim, em alguns pontos não reflete as opiniões do Russ. Então isso é bem complicado entender claramente a posição. E quando eu conversei até com o meu, eu estava falando, tipo, como é que eu vou colocar exemplos no meu TCC sobre essas questões de propriedades essenciais, etc., se eles não dão. Né? Então, é muito difícil de saber se... Claro que eu acho que é um exemplo que não é controvertido é a questão de o sistema jurídico necessariamente possui regras. O sistema jurídico necessariamente possui regras de dois tipos. Né? As regras primárias e as regras secundárias, estão voltando aquilo do Hart. Um sistema jurídico, daí é aqui o Russ falaria, um sistema jurídico necessariamente, como é que fala? Não detém a legitimidade, mas ele afirma ter legitimidade, né? O sistema jurídico, ele afirma ter legitimidade moral. Então, a propriedade é essencial para o Russ, depois ele vai falar só sobre autoridade lá na teoria dele. Mas, assim, é complicado, não dá para dizer, por isso que até o Guilherme tinha falado, né, sobre isso, quando é que a gente vai listar algumas, tipo, é difícil. Eles mesmos não dão muitos exemplos. Pode falar, Vitor. Outra coisa que é interessante, não só para diferenciar o tipo de necessidade, mas também para questões substantivas. Por exemplo, a natureza do direito é a mesma que a natureza da moral? E isso é uma questão bem substantiva e bem importante, que para a gente definir, a gente teria que definir de fato as propriedades essenciais do direito e da moral e ver se elas são as mesmas ou se tem alguma diferença. Então, assim, é bem assim, se você colocar propriedades muito básicas, eles são regras, tem recurso primário e secundário, é bem razoável que ela acabe sendo coextensional com alguma noção diferente do direito. E a gente acaba investigando, a gente conclui aqui que são a mesma coisa, a natureza é a mesma, então são duas manifestações da mesma coisa. Quando ele não dá nenhum exemplo, nenhum delineamento disso, ele foge um pouco dessas questões bem difíceis de ser tratadas. A gente vai ler os próximos, a gente vai ver o debate agora, né? Nas próximas semanas, entre o Alex e o Buligin, e depois voltar no Russ, porque ele vai responder algumas questões. Mas depois eu acho que a gente vai seguir no Russ para ver o que ele vai falar, porque depois desse texto, no próprio livro ali, tem duas visões sobre a natureza da teoria do direito. Então ele faz uma comparação parcial aí nesse texto. E ele vai falar do Dworkin, que na época fazia sentido, mas é bem complicado. Eu acho que é por isso que tem tanta coisa que hoje ainda se discute. Claro que para fazer uma discussão interessante, a gente acaba ignorando essas coisas, né? A gente acaba, inclusive, ignorando que muitas vezes os autores eles não estão falando a mesma coisa, né? Então, eu lembro quando a gente leu O Império do Direito, foi horrível, porque o Dworkin começa o livro falando que a preocupação dele é explicar como o direito justifica a coerção. Tipo, o Dworkin inicia o texto falando disso. E o Hart claramente não queria isso. Só que a gente tinha lido Hart e o Dworkin estava se propondo como uma teoria alternativa, que não estava querendo explicar a mesma coisa. Só que tem vários pontos que eles claramente dá para fazer algum tipo de relação. E assim, se o autor às vezes viu alguma relação, algum ponto ele deve ter, né? Então a gente tinha que fazer um trabalho absurdo de ver o que se aplicava ao Hart de verdade e o que era só uma outra teoria realmente positiva do Dworkin sobre aquela questão, que é o que ele queria explicar, né? Que era uma questão diferente do que o Hart queria explicar. Mas aí a gente vê que é complicado porque a gente não tem o que é necessário nem para decidir entre teorias, porque ao tempo todo a gente fica, não, mas eles estão falando de coisas diferentes, né? Cada um serve para uma coisa. Então esse é um problema muito grande na teoria do direito, né? Parece, na verdade, se a gente ignorar ele, não existe. Mas ele é um problema grande se a gente quer, por exemplo, melhor dizer, mas o fulano explica melhor certos pontos do direito que ciclano.
Mas aí começa, tá, mas eles não estão nem falando sobre o mesmo tipo de fenômeno. Eles não estão nem discutindo sobre... Fica muito complicado, né? Então, esse livro da Dixon tinha vindo como essa proposta, né? De tentar delinear quais são, então, as restrições para uma teoria do direito, até em geral, né? Não só sobre a natureza do direito. Ela fala em duas, se eu não me engano. Ela diz que uma teoria do direito deve explicar o caráter dual do direito, que é o seu caráter factual e o seu caráter normativo. E só que o que tu pode fazer dentro dessa possibilidade é muito grande. Só que ela fala que, por exemplo, teorias revisionistas claramente não explicam o aspecto factual do direito. Então, as teorias do impacto moral do direito, etc., elas não são boas teorias do direito porque elas não explicam o que a gente enxerga. Elas explicam o direito a partir de uma visão moralizada, direito melhor, que se atém a uma parte só do tipo de escopo que uma teoria do direito deveria ter. Bárbara, você pode explicar melhor um pouquinho essa distinção entre factual e normativo para Dixon? Ela, para mim, ela é complicada, tá? Para mim, ela é bem complicada. Porque, na verdade, inicialmente parecia um ponto bem secundário do que ela queria falar. E se revelou como um aspecto central para ela quando a gente conversou com ela. Então, ela define, mais ou menos, num capítulo onde ela fala que o direito, ele necessariamente, ele é algo que existe, ele é algo que existe no mundo, primeiro, para início de conversa, né? E ele é algo que, existindo no mundo, requer que a gente faça certas coisas. O caráter normativo para ela é só o fato de que o direito requer que nós façamos algo, né? Essas obrigações que a gente tem em função do direito existir. É uma visão muito mais fraca do que teóricos normativos do direito colocam, inclusive, né? Então, eu não sei se a Dixon diria, ela dá alguns exemplos, assim, mas eu não, ela sempre coloca na régua de, tipo, olha, essa teoria explica só o segundo aspecto, né? Assim, a ideia é que para ela uma boa teoria, e ela estaria dizendo porque a teoria dela também se enquadra nisso, que é o tipo de teoria que primeiro explica o que o direito é. Então, o direito é um sistema de regras primárias e secundárias, e, enfim, vai explicar o que elas são e como elas requerem as coisas, né, desde que a gente faça coisas, e começa no aspecto normativo, que tipo de obrigação o direito tem, né? Que é mais ou menos o que o RAS faz, porque ela bebe disso, né? Que é o tipo de obrigação que o direito requer, que tipo de se é obrigação moral, se é obrigação jurídica, e daí tem todos aqueles argumentos de que tipo de legitimidade, ele também tem, mas esse é o aspecto moral para ela, moral, normativo para ela, que é o aspecto indiretamente moral, né, que é só aquilo que o direito efetivamente requer, enfim, aquelas teorias que vão buscar explicar as obrigações que a gente tem, a legitimidade que o direito necessariamente possui ou diz que possui para que ele exista, para que ele siga, enfim, para que ele tenha efeito, sei lá. E daí é que eu acho que o exemplo paradigmático de uma boa teoria para ela é o do Rasner, teoria que explica o direito primeiro, então tem todo aquele aspecto factual do direito como uma questão de regras, que possui uma regra de reconhecimento, e etc. Depois para o lado de que o direito ele não requer razões de um tipo diferente das razões morais, porque não existem razões jurídicas, enfim, elas são... Enfim, é isso, assim, na minha compreensão. Acho que se o João tivesse aqui, ele teria feito uma explicação bem melhor do que a minha, porque ele gostou muito mais do livro do que eu. Mas basicamente, assim, em termos muito grosseiros, a Dixon diz que isso é o objetivo de qualquer teoria, mesmo uma teoria que não seja sobre a natureza do direito. Tem problemas, né? Tem gente que está preocupada com uma coisa só, mas enfim. Ela diz que isso é o objetivo de uma teoria do direito. Mas, enfim, tem isso dela. Depois ela fala também sobre teorias revisionistas, problemas. E, no fim, o que todo mundo meio que concorda é que a gente deveria explicar como o direito é para a gente e o que ele requer da gente, só que cada um discorda com como a gente faz isso, ou como a gente deveria fazer isso, e qual é o objetivo, né, de fornecer uma explicação dessas, assim, a gente se conhecer melhor, explicar um sistema jurídico, ter um sistema jurídico melhor.
né? Então, enfim, tem essas discussões, e tem as discussões mais específicas também, que é que nem a gente falou dessa questão de necessidade, que tipo, necessidade é as propriedades também que o direito possui, como é que a gente investir, como é que a gente julga, né? Se é meio que tudo por um senso comum filosófico, ou tem gente que diz, ela faz um ponto bem ruim sobre, ruim, ou pelo menos um pouco pior do que é sobre a teoria do direito e a filosofia do direito experimental, né? Que lida com dados mesmo, né? Então, por exemplo, a teoria experimental vai argumentar que se a gente quer falar em conceitos, etc., a gente tem que ver como as pessoas realmente veem esses conceitos, né? Se elas usam isso, tipo, não é só o filósofo sentado na cadeira dele que vai determinar como as pessoas, em geral, conversam, por mais que ele faça parte daquela comunidade. Ele deveria, então, ter uma ideia mais embasada. E isso tem um efeito, né? Porque se a gente descobre, por exemplo, que um determinado conceito que a gente usa de uma maneira na filosofia não é o jeito que as pessoas usualmente falam sobre aquilo, então a gente pelo menos deveria ser honesto, né? E falar que não, então, na verdade, são conceitos totalmente estipulativos, as pessoas não falam assim. A gente descobre, por exemplo, tem vários textos sobre isso já, sobre como as pessoas realmente percebem o direito, e é muito mais moralizado do que as teorias, essas que a gente mais estuda, né, as ortodoxas, elas realmente tendem a ser. Mas, enfim, eu falei sobre outras coisas. Queria mais saber de vocês, assim, as impressões do texto. Acho que na real é a questão de que fica mais... A gente, eu acho que conseguiu entender como ele afastou as objeções que ele afastou, né? O que não fica claro é aquelas que ele não tocou. E acho que o panorama do texto a gente sai mais ou menos assim, né? Não sei para vocês, né? Mas acho que a gente fica com essas questões. A gente fica também carente de exemplos. Então, a gente pode sempre buscar no referencial dessas pessoas, mas o fato é que ali não existem, né? E eu acho que a gente partindo para o próximo texto, um problema dessa discussão é que também, assim, os próximos teóricos que vão discutir com ele são muito loucos. São muito, tipo, completamente perdem ponto, sabe? Completamente. Mas às vezes são dúvidas que a gente tem. E daí é legal de trabalhar esse debate, para pelo menos a gente ver, porra, o Raz não estava falando de nada disso. Na verdade, eu viajei tal e qual o Alexi. Mas que bom que tu viajou que nem o Alexi, olha só, né? Que legal. É um bom teórico, pelo menos. Mas, enfim, eu já falei um monte, então se vocês quiserem falar mais alguma coisa, a gente pode também ir se encaminhando assim, nas considerações finais, mas se vocês quiserem fazer, tipo, porra, não entendi nada. Eu não entendi o que está em questão, né? E a gente ainda está na questão da possibilidade da teoria sobre a natureza do direito. Tá? Em que pese a gente não tem entrado especificamente, né? Quais são as propriedades essenciais para a gente então poder dizer, olha só, talvez existam, mas talvez não. Talvez elas não existam. Eu pretendo, só para dizer a vocês, né, quando a gente terminar o debate entre esses três, que é o debate mais antigo, é trazer para o debate contemporâneo. Vai ficar um pouco pesado, porque é um monte de gente de teorias diferentes, blá, 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 mas acho que é legal trazer as críticas do Dan Priel, que é completamente insano, louco, e a Hilary Nye também, porque pelo menos é um tema debatido, né? A gente pode trazer o Schauer também, que para mim é um dos mais legais, ele é o mais modesto, mas a gente também pode entender ele como sendo alguém que critica o essencialismo, que é como essas teorias ficaram conhecidas. Elas são o tipo de abordagem ortodoxa. E caso, eu não sei quais são as leituras passadas de vocês aqui no Brasil, o ortodoxo não é essa abordagem. Aqui no Brasil, o ortodoxo é o pessoal ser interpretativista. Né? Não sei se vocês já leram o que tem aqui no Brasil, é muito produzido com o Dworkin, às vezes com o Alexi também, mas o Alexi é mais usado na teoria mais dos princípios dele, né? Mas a gente não é o mesmo tipo de discussão que ele vai ter aqui. Mas o referencial aqui no Brasil, ele é essencialmente dworkiniano. Né? As duas principais, assim, faculdades que produzem bastante sobre isso, teóricos, são dworkinianos, são lideradas por dworkinianos também. Então, o ortodoxo aqui no Brasil é o contrário do ortodoxo lá fora. Mas a gente vai tentar trazer esses debates também, o que o Dworkin fala, para a gente conseguir, pelo menos, ver o que está em jogo, porque eu acho que vocês não vão sair com uma visão conclusiva sobre que tipo de teoria do direito vocês querem fazer, por exemplo. Qual mais interessa a vocês. Mas, pelo menos, vocês vão ser apresentados a um leque de possibilidades, entender as limitações de cada uma para que vocês
optem, né, ou consigam justificar por que vocês vão fazer uma teoria, seja num trabalho acadêmico, seja talvez numa carreira nisso, né, de virar um teórico, uma teórica do direito. Pode falar, Camila. Eu não sei se eu consegui entender se ele acha que a natureza do direito é imutável ou não. Porque eu entendi que ele entende que o conceito é mutável porque varia entre contexto histórico e temporal. Mas a natureza, tendo em vista que ela é composta por pressupostos essenciais, eu não entendi se ele acha que isso é mutável. A minha leitura é que ele faz toda uma argumentação para dizer que, na verdade, a natureza do direito, ela realmente, ela é só um conceito estipulativo, né? É engraçado, mas é que quando a gente fala nisso, não é uma coisa que necessariamente, sei lá, vai ser ela é só o núcleo do conceito onde quer que ele seja aplicado, né? Às vezes erroneamente, inclusive, mas ela é imutável num sentido muito modesto. Ela não é imutável no mundo, né? Assim, como uma coisa que a gente enxerga. Ela é imutável como um construto filosófico, digamos assim. Isso é muito esquisito, né? Mas na minha leitura é essa. É que ela é imutável nesse sentido que é o sentido que a gente atribui a uma coisa que não é algo que a gente toca. É uma coisa a que algo se refere. Que algo que muda se refere, mas que é por isso que ele diz até que a gente consegue identificar nessas discussões que a gente tem com sociedades diferentes que as nossas, que a natureza, ela é a mesma, né? Ela é universal onde quer que se encontre. E é por isso que há muitos sistemas jurídicos, a gente não vai dizer que há muitas sociedades regradas, a gente não vai dizer que há um sistema jurídico, porque tem assim, o que a natureza do direito demanda é mais do que o conceito de direito, né? Então, a gente pode olhar a gente vai dizer que algumas sociedades têm direito, às vezes a gente fala, né, Grécia Antiga, ou sei lá, o que quer que seja, mas a gente começa a notar que é diferente do nosso conceito de direito, mas a gente encontra um núcleo, né, do que esse direito realmente é composto por, é muito estranho, né, é constituído de. Para mim, ela é imutável nesse sentido modesto, nesse sentido de um construto filosófico. Mas se alguém tiver uma visão diferente, assim, pode, por favor, falar. Essas coisas, elas não são unânimes, né? Tipo, como eu entendo isso, não quer dizer que é puro achismo, tá, gente? Não, tipo, nossa, na filosofia cada um faz o que quer. Mas não sempre, na verdade, raramente a gente vai concordar em tudo, né? Eu e o João, a gente tem posições muito parecidas, a gente discorda em muita coisa. Então, no fundo, enfim, a gente vai conhecendo mais e discordando mais. Mas, basicamente, eu acho que a gente venceu, pelo menos, o pode haver uma teoria do direito. Eu botei pode haver uma teoria do direito, o Lucas Mioto botou um asterisco, poderia, não é pode. Só que na tradução também tá pode, né? Então, eu vou dizer que eu estou certa ainda com essa tradução. Então, não me xinguem se eu usei errado, se vocês tiveram a mesma impressão. Eu usei a da tradução. Eu acho que tá da tradução, né? Só se eu errei. Pode falar, Vitor. Eu estava anotando para não esquecer no meio da fala. O que eu ia falar é interessante porque a distinção que você fez agora faz muito sentido, a definição em termos de necessidade conceitual, mas ela tem uma consequência interessante que é o conceito também, você define a estrutura do conceito e ele tem, de certo modo, uma necessidade. Então, a diferença entre as coisas seria mais da amplitude do conceito, porque a teoria do direito ela engloba várias manifestações, vários conceitos, e o conceito é só o produzido numa cidade específica. Então, uma teoria do direito seria basicamente o conceito que a gente cria para englobar não só o nosso conceito, ficou meio confuso que estou usando um conceito desse tipo diferente, né? Como também outras coisas parecidas, mas que a gente não seria para a gente em direito. Então, seria meio que a mesma coisa, só que um bem mais amplo do que o outro. Mas é uma distinção bem interessante e seria uma forma bem legal de ler ele, eu acho. É porque parece que não que é de um balanço de todos esses conceitos que ele vai lá e diz isso aqui é uma teoria do direito, né? Ou que eu encontrei na teoria do direito. Mas é realmente nisso, né? A gente consegue melhor entender, inclusive, a natureza do direito se a gente olhar para sociedades que não a nossa.
Porque, às vezes, o que é essencial na nossa sociedade, para o nosso conceito de direito, não é essencial para uma outra sociedade. Ou pode ser que para uma sociedade teocrática seja essencial que todas as regras sejam conforme, sei lá, a Bíblia, ou o Corão, enfim, e que seja, que a pessoa que comande a sociedade seja necessariamente uma pessoa que foi revelada por Deus, digamos isso. Isso é necessário para o conceito de direito deles, mas claramente não é necessário para o nosso conceito de direito. E mais ainda, então, nessa diferença de coisas, a gente vê que não faz parte da natureza do direito que as regras, que o conteúdo das regras seja assim o assado. Né? E a gente tira várias conclusões disso, na verdade, né? Que não faz parte da natureza do direito que o comando de uma sociedade seja tal, não faz parte da natureza do direito que seja um governo teocrático ou não, ou parlamentarista ou não. Tem um monte de coisa que a gente tira da possibilidade de visualizar outros conceitos. Eu acho que isso é uma das coisas interessantes que a gente tira desse tipo de abordagem. E eu acho que é por isso que ela começa a fazer mais sentido e parecer mais interessante para nós. Né? Pelo menos para mim. Eu sou parcial nessa discussão. Mas se a gente entender dessa maneira, eu acho que ajuda, porque não é uma leitura diferente assim do que acho que a maioria das pessoas faz do Raz. A não ser os loucos, né, que leem Raz de umas maneiras muito loucas e doidas, que a gente vai trabalhar depois. Vão ter impressões diferentes, mas a gente vai discuti-las. Então, mas acho que... Mas, Bárbara, eu tô pensando aqui também, essa é uma discussão bem interessante, mas que essa também parece uma noção bem paroquial, né? Então, o Haas parece estar argumentando um pouco contra isso na questão da teoria do direito. Então, e por isso que é chato ele não dizer que tipo de necessidade ele está falando, porque isso é relevante para determinar isso, por exemplo. Se ele está, de fato, defendendo uma noção assim, ou uma noção diferente. É que o conceito ele é paroquial, né? O conceito ele vai ser sempre paroquial. Mas, por exemplo, a teoria como sendo uma coisa que muda com o tempo, com a sociedade, mas que engloba outros conceitos. Isso é uma noção que parece ser bem paroquial. Então, se a gente fizer essa leitura dele, parece que a gente está interpretando necessidade como uma coisa específica. Entendeu? Eu não sei, eu acho que dá para entender de uma forma mais ampla, sabe? No sentido de a gente fazer essas comparações com várias sociedades, dos conceitos que elas compartilham e dos que não compartilham, para justamente a gente conseguir começar a entender melhor a natureza do direito, que é uma coisa que é anterior a esses conceitos, né? Que é o que efetivamente determina a existência do direito numa determinada sociedade. Mas também pensar num conceito de natureza que muda, mas ao mesmo tempo não é paroquial, é meio esquisito. Você não acha? Mas não é a natureza que muda, né? É o que as pessoas determinam para dizer que o lugar onde elas moram é direito, né? Então, por exemplo, se a gente morasse numa sociedade teocrática, a gente diria que é necessariamente uma necessidade do nosso conceito, da necessidade conceitual mesmo, assim, que não é uma parte das preocupações do Raz, mas ela não é total, né? A gente fala de conceito para depois chegar à natureza. Então, é basicamente que uma sociedade ela pode defender no sentido de tu claramente ver que as pessoas só se reputam ao que é direito se existir ali algo que para elas é semelhante à teocracia onde elas vivem. Né? Então, para elas, sei lá, a gente não... Elas podem até dizer, tá, eles vivem no sistema jurídico, mas não é que elas vão negar o título de direito para nossa sociedade, por exemplo, né? Acho que elas não fazem isso, a gente não faz isso para elas. Mas claramente elas vão dizer que é necessário o conceito de direito que elas têm delas, né, que o direito seja excessivamente teocrático, etc. Mas a gente não, e etc. Acho que quando a gente faz essas comparações, a gente tem vários conceitos paroquiais de direito. E a gente chega à natureza do direito notando que, tendo ou não tendo uma teocracia, nós podemos ter direito. Então, tendo ou não tendo regras morais, nós podemos ter direito. Acho que é aí que a gente chega do paroquial para o universal, mas essa é a visão que faz sentido para mim. Eu não vejo como... Eu não entendi como essa parte da natureza seria paroquial. Mas pode ser porque eu não entendi teu argumento. Não, eu acho que me confundi um pouco. Eu tô relendo aqui, eu acho que eu interpretei mal um dos pontos dele. Então, não, falei besteira, desculpa. Não, mas é bom porque daí a gente começa pelo menos a testar o que a gente... E depois, a gente só sabe se sabe alguma coisa quando fala, né? Às vezes a gente pode falar errado, mas pelo menos a gente entende.
Mas, enfim, eu não vou levantar nenhum ponto novo agora. Acho que vou só finalizar para dizer para vocês que, além de vocês estarem livres para falar, no próximo seria bom que alguém, no próximo ou nos próximos, alguém se voluntariasse para apresentar. Os textos são bem menores do que esse. São talvez mais confusos, porque esses teóricos para mim são muito doidos. Mas seria legal que vocês se voluntariassem para apresentar, para não ficar sempre eu ou o João monopolizando o microfone, que eu acho bem chato, especialmente para vocês. Então, se vocês quiserem, a gente já tem o cronograma. Eu acho que o próximo aqui é os comentários do Alex. São quantas páginas? Sobre 88, são 10 páginas, né? 10, 9, 10 páginas. Depois tem o do Bullying e tem a réplica do Raz. Então, são 3. Vocês podem se voluntariar para qualquer um deles. Pode mandar mensagem no privado ou no grupo, que eu anoto o nome de vocês ali no cronograma, para a gente lembrar. Se não, daí realmente vai ser eu e o João de novo. E vocês vão ter que lidar com a nossa voz. Mas eu vou ficando por aqui. Eu não tenho mais comentários, mas se vocês quiserem fazer comentários, por favor. A gente vai indo então, né? Vitor? Eu tenho um comentário muito bobo para fazer, que é o seguinte: é bom, a leitura do Reis é boa, ele tem uns pontos bem substanciais que realmente esclarecem as coisas, mas ela é um pouco esquisita, tanto porque quando ele vai apresentar os pontos dele, ele faz uma salada de frutas, ele tipo, toda hora abandona um ponto, coloca outro, depois volta naquele ponto, aí abre 2 objeções. É enlouquecedor ler os textos dele. E uma coisa que eu acho que ele faz muito, que me desagrada bastante, o tempo todo ele faz uns pseudossilogismos que ele coloca para parecer que é um argumento puramente lógico, mas que ele deixa um monte de coisa tipo embaixo do tapete e ele finge que não deixa, mas ele deixa bastante coisa, tipo, tem muitos pontos substanciais que ele esconde e ele finge que o argumento é imediato. Então, assim, é engraçado porque parece que ele tem um compromisso com a filosofia analítica muito maior do que o Schauer, por exemplo, mas ele pratica a filosofia analítica no sentido de clareza e precisão conceitual muito menos que o Schauer. Ele não tem tanto compromisso em ser o mais exato possível. Quer dizer, com a filosofia analítica. E isso, não sei, eu achei muito esquisito isso, essa combinação curiosa. Aí eu queria comentar, mas é um ponto bobo. É que é bem complicado, né, a gente julgar essas teorias pelo que eles dizem, né, que estão fazendo. Porque tem muita coisa que daí tu pergunta para a pessoa, assim, tu tem a oportunidade de perguntar diretamente para a pessoa, ela realmente acha que ela olha e pensa, eu usei isso de uma forma um pouco menos rigorosa do que eu deveria ter utilizado. Mas ele tem isso. Acho que a gente vai ver isso nos outros textos também. É que tem muita coisa também que o Russ fala, o que eu consegui provar com esses argumentos foi isso, o que eu deixei de fora foi isso. Tem uma certa honestidade, mas se a gente for um pouco mais crítico, a gente pontuaria várias outras coisas que não ficaram explicadas que ele deveria ter explicado, como essa questão lá do começo que a gente já falou. Mas vocês vão ter que conviver com ele no grupo por um tempo, porque a gente vai trabalhar ele de novo depois, além das críticas com ele de novo depois. Mas eu acho que é o nosso trabalho, parte do nosso trabalho, também tentar esclarecer isso para vocês, ou em conjunto também, porque eu particularmente não sou uma grande conhecedora da obra dele, mas enfim, a gente se ajuda nisso. Vamos ficar por aqui, então, para também não ir até meio-dia. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de todos vocês. Na semana que vem nos vemos. E se quiserem se voluntariar já para algum dos textos, querem ler primeiro e tudo mais, não tem problema. Mas me chama ali durante qualquer dia da semana que eu coloco o nome de vocês, tá bem? Muito obrigada mesmo, então, e até semana que vem. Eu acho que eu posso apresentar o do Alexi, se vocês quiserem. Tá, é da semana que vem já, né? É. Tá bom, tá bom. Vou botar o seu nome aqui. Muito obrigada, Vitor. Até mais, pessoal. Tchau. Até semana que vem. Até.